Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marina, eu sou astróloga e hoje a gente vai conversar sobre ansiedade, uma mente inquieta, déficit de atenção e como que isso pode ser percebido no mapa astral. Primeira coisa que a gente precisa deixar muito clara aqui é que eu não sou psicóloga, ok? Eu sou astróloga. Então, eu não faço nenhum tipo de diagnóstico médico baseado em um mapa. Sabemos, quem estuda astrologia, quem sabe a história da astrologia, que a astrologia foi muito usada na medicina, né? Hipócrates, inclusive, dizia que se você não sabia de astrologia, você não podia se considerar um médico. Alguns psicólogos utilizam na psicologia a astrologia como uma forma de ajudar em um diagnóstico. Então, não é o diagnóstico todo, ok? Eu tenho o meu paciente, eu tenho o mapa astral e eu vejo os dois, vejo como que o mapa pode me ajudar. Carl Jung fazia isso, ok? Ele olhava o mapa astral dos pacientes, de alguns pacientes dele. Se ele não conseguia entender o que estava acontecendo com o paciente através da terapia, né, da análise, ele ia dar uma olhadinha ali no mapa daquele paciente. Hoje em dia, porém, é um pouquinho polêmico o psicólogo utilizar a astrologia ou qualquer outra forma de diagnóstico que não seja aquela ali do livrinho teórico dele, ok? Então eu não vou abordar esse assunto de um ponto de vista médico. Um astrólogo experiente que sabe o que procurar consegue identificar no mapa de uma pessoa que há ali uma falta de atenção, muitas vezes crônica, tá? Pode haver também uma eletricidade no mapa, então a criança, né, ou a pessoa, depois se ela não identificou na infância, a pessoa fica adulta com essas questões, uma hiperatividade, a pessoa não consegue ficar quieta, a pessoa está sempre fazendo alguma coisa, né, e não consegue se concentrar. Então a gente pode ter aí indicadores de ansiedade e de déficit de atenção e hiperatividade, ok? Eu dei uma olhadinha no mapa de alguns famosos conhecidos com déficit de atenção ou hiperatividade e é quase clássico que você encontre esses aspectos no mapa deles, ok? Eu coloquei uma caixinha lá no Instagram para quem quisesse me fazer perguntas. Infelizmente, eu não consegui acessar essa caixinha. Isso foi uma semana atrás. Peço desculpas ao pessoal lá do Instagram. Eu vou ter uma atenção maior nisso, né? Já que a gente está falando de atenção aqui, eu vou ter uma atenção maior nisso no próximo vídeo, que eu deixar uma caixinha lá para dúvida, ok? Mas muitas pessoas chegaram para mim e disseram, Marina, eu tenho esse aspecto aqui, aquele aspecto ali. E eu dei uma olhadinha em alguns comentários e meio que batia com o que eu mesma também já acredito, ok? Lembrando sempre que aqui nesse canal eu falo sobre a minha visão e o meu trabalho como astróloga, tá? Ou seja, eu sou uma astróloga, eu estudo, eu não sou uma leitora de livros. Às vezes eu falo alguma coisa aqui no meu canal e aparece uma pessoa nos comentários dizendo, mas o autor tal não diz isso. Ou, mas não, porque não é assim. Gente, eu sou uma estudiosa de astrologia. Então, eu estudo mapas. Eu não só leio livros que outros escritores astrólogos escreveram, a ideia deles. Eu faço a minha própria interpretação, ok? Isso aqui é ser um astrólogo. Se você só conta com o que outros astrólogos disseram, você não é astrólogo, ok? Você é só um estudante. Mas vamos lá. Então, eu fiz uma anotaçãozinha para não esquecer nenhuma das informações que eu quero passar aqui. A primeira coisa que a gente precisa observar em um mapa, quando a gente está buscando a mente, né? Como é que a mente dessa pessoa funciona? A Lua. Surpreendi algumas pessoas aí que não entendem muito de astrologia, né? Então, a Lua ela é muito considerada como um elemento que indica emoção, os instintos emocionais, né? A Lua é o que eu sinto. Bom, a Lua também é a sua mente, né? Ela não é a mente racional, ok? Ela não representa o nosso sistema, a nossa racionalidade, a maneira como a gente apreende informação, como a gente transmite informação, porque isso é, né, do mundo de Mercúrio. Mas a Lua vai representar a nossa mente inconsciente. Ela vai simbolizar
o processo mental que acontece dentro da gente, ok? Então, por isso que quando eu falo de temperamento, e eu falei que a lua é muito importante para a gente entender o temperamento de uma pessoa aqui no canal, a gente está falando, temperamento tem muito a ver com o funcionamento da nossa mente, de certa maneira, certo? O corpo também, mas a mente também. Então, a lua, quando ela está aspectada por um planeta que é muito ativo ou é muito elétrico, pode sugerir que há hiperatividade. Por que pode? Porque a gente tem que olhar o mapa todo. Sempre falo isso aqui para vocês. Não adianta que eu não vou falar nada, não olhar o mapa por inteiro, ok? Eu não vou sair chutando. Eu tenho que ver o mapa, porque às vezes se você tem outras coisas acontecendo, há uma suavização daquele aspecto, ok? Mas em geral, se eu tenho, por exemplo, a Lua fazendo aspecto com Urano, eu tenho uma pessoa aí hiperativa, uma pessoa que não consegue ficar parada. Muitos esportistas têm Lua em aspecto a Urano, quadratura, oposição, conjunção. Gente, na verdade, nem interessa qual é o aspecto. A Lua fez um ângulo com Urano, a gente vai sentir. Se isso vai causar mais problemas, pode ser que a quadratura traga mais conflitos ali e a conjunção traga uma certa união da eletricidade, do movimento com a mente daquela pessoa. Então, a pessoa ela é sagaz, ela é esperta, ela é rápida, ela é perceptiva. Então, é o que eu falei para vocês, muito do que é uma maldição também é uma bênção. Então, a gente também vai ter pessoas muito hiperativas, ou que têm a Lua em aspecto a Urano, que são muito inteligentes, e são inteligentes mesmo, gente, mas é inteligente num nível, às vezes, da genialidade, ok? Por quê? Porque o Urano, ele é um planeta que ele traz uma certa visão, né? Ele traz uma certa visão, é como se a pessoa visse 3 passos na frente num jogo de xadrez, ela tá vendo 3 jogadas na frente. Então, assim, existe uma capacidade quase visionária, positiva no mapa de empreendedores, empresários, né? Criadores de conteúdo, por exemplo, para a internet, e inventores. Já até comentei isso com vocês aqui. Traz algo de diferente na expressão da mente dessa pessoa. E geralmente ela meio que deixa você nervoso. Vou dar para vocês a tarefa. Quando a Lua estiver fazendo algum aspecto tenso a Urano, ou qualquer tipo de aspecto a Urano, a tua Lua no seu mapa, percebam se vocês não ficam mais energéticos, mais eletrizados. Parece que você não consegue ficar calmo, ok? Fica assim, a energia fica saindo de dentro de você. A mesma coisa o planeta da agressividade, o planeta da ação, nosso homenzinho interno, né? O nosso soldadinho, que é Marte. Se Marte está brigando com a nossa Lua, ou ele está conjuntando a Lua, existe uma força de ação muito grande. A pessoa é impulsiva, a pessoa se tropeça e cai e leva tudo junto, porque ela é impulsiva, ela é muito impulsiva. Aqui a gente também pode ter um altíssimo nível de hiperatividade. Mercúrio, que é o nosso intelecto, fazendo aspectos, ou seja, aspectos interagindo em grau, em ângulo com Urano, com Marte e com Netuno. Netuno é o planeta do escapismo, certo? Se você tem Sol em aspecto a Netuno, Mercúrio em aspecto, principalmente Mercúrio em aspecto a Netuno, uma quadratura que seja, uma conjunção, até um aspecto harmônico, um trígono, um sextil, pode trazer para a pessoa que tem um Mercúrio em aspecto a Netuno, uma cabeça que está sempre voando, ou seja, falta de atenção, déficit de atenção. Peixes, Mercúrio em peixes, clássico de pessoas que têm uma dificuldade de prestar atenção nas coisas, tem dificuldade com a lógica, com a coerência. Se você tem Mercúrio em Capricórnio, você é uma pessoa que é ótima para estruturas, em geral, ok? Você vai ser boa para estruturas. Mas se você tem Mercúrio em peixes, tentar explicar para uma pessoa com Mercúrio em peixes o que é, por exemplo, aquela parte geométrica da matemática,
Gente, difícil. Mas, ao mesmo tempo, pessoas que têm Mercúrio em aspecto a Netuno ou que têm Mercúrio em Peixes são muito criativas, né? São extremamente imaginativas, têm ideias, assim, super diferentes, né? São capazes de criar. Então, é o que eu acabei de falar. Tudo que eu vou dizer nesse vídeo tem a bênção e tem a maldição. Se você tem peixes na casa 3, isso também traz um certo nível de desconexão com a realidade, né? Uma falta de atenção, falta de concentração. Aquário na casa 3, eu tenho já tive muitos clientes meus com aquário na casa 3, que tem aquário, Mercúrio na casa 3 em aquário, tem assim uma mente que tá sempre aqui, tem muita coisa acontecendo, pensando em várias coisas ao mesmo tempo, tendo 1000 ideias, mas não conseguindo se concentrar em nada. Pessoas que têm uma casa 12 muito ativada também podem ter um certo nível de questões envolvendo muitas vezes a sociabilidade, né? São pessoas que não gostam muito de socializar, então a gente pode ter aí os introspectivos, os introvertidos com dificuldades de lidar com o público, né, de se expor, então pode haver aí uma ansiedade muito grande de falar em público ou de ir para festas, enfim. Signos muito clássicos que a gente vai ver no mapa de pessoas que têm déficit de atenção, hiperatividade, Sagitário, Peixes, Aquário, ok? Se você pegar alguém, Gêmeos também. Os signos mutáveis, gente, eles predominam, tá bom? E Virgem tem muito na galera da fobia social. Eu acabei de falar da casa 12. O pessoal da fobia social muitas vezes tem Virgem em certos posicionamentos do mapa. Tem aquela coisa do tudo tem que ser tão perfeitinho que eu tô sempre julgando, eu tô sempre me julgando e eu não consigo me sociabilizar porque eu tenho medo de ser julgado, né? Então, depende ali do posicionamento. Vocês estão prontos? Eu fiz aqui uma seleção de pessoas pra gente conversar. Olhem isso. Justin Timberlake tem déficit de atenção, hiperatividade. Sol em Aquário, Lua em Sagitário, Lua em conjunção a Urano, ou seja, tá ali juntinho com Urano. Gente, vocês têm dúvida do que é uma conjunção? Às vezes vocês vêm me perguntar, Marina, o que é a conjunção? Imagina que você tá sentadinha aqui do meu lado me abraçando. Conjunção. O astrólogo tem sua visão de conjunção. 10 graus, 8 graus, cada um tem a sua visão, tá? Pra mim, se tá no mesmo signo, a gente já tá sentindo, tá bom? Mas, enfim, ele tem uma Lua em conjunção a Urano, que é esse planeta que traz aquela coisa do imprevisível e da eletricidade e de uma rapidez e de muita coisa. São conexões, tudo junto ao mesmo tempo, muitas ideias. Imaginem se vocês... uma ideia surge quando um pensamento cruza outro pensamento. Agora, você imagina que uma pessoa que tem déficit de atenção, geralmente ela tem muitos pensamentos, então ela também tem muitas ideias, o negócio fica fervilhando na cabeça dela. E o que acontece com pessoas assim, vocês veem que o Justin Timberlake é um cara que dança. Essas pessoas, geralmente, elas precisam externalizar essa energia de alguma maneira, tá? Ele tem Mercúrio em Peixes, Marte está fazendo uma conjunção com Mercúrio e quadrando Urano. Marte em quadratura a Urano, gente. É um clássico de pessoas que precisam de movimento, que precisam de desafios, às vezes, assim, desafios perigosos, precisam de um certo risco na vida. Então, quando você vê Marte em quadratura a Urano, conjunção a Urano, oposição a Urano no mapa de alguém, saiba que é uma pessoa um pouco impulsiva, provavelmente muito impulsiva, e que tem aí uma necessidade de correr riscos, de se desafiar, né? A gente vai ver muito no mapa de pessoas famosas que viveram em situações de risco. Inclusive, é um dos aspectos que a gente considera de acidente, né? E aí eu não quero dizer que você vai ter um acidente se você tem esse aspecto no seu mapa. Você tem que ter cuidado para não ser tão impulsivo que você comete erros e se acidenta, ok? Ayrton Senna é um dos casos clássicos, tinha Marte, se eu não me engano, Marte dele ou faz uma oposição, ou faz uma conjunção, ou uma quadratura a Urano, isso eu tenho certeza, faz aspecto a Urano, não me lembro agora. E ele era um marciano, né? Porque tinha o Sol em Áries, então aquela energia já era uma energia muito forte e estava ali em aspecto a Urano.
sabemos que Ayrton Senna morreu em um acidente. O que não quer dizer que você vai morrer num acidente porque você tem Marte em aspecto a Urano. É só que essa energia elétrica, ela sai de dentro para fora. Entendem, gente? Por isso que quem tem esse aspecto, eu sempre falo, cuidado aí com a tua impulsividade, cuidado com essa eletricidade que você carrega com você, tá bom? Para além de tudo, ele tem um Urano fazendo uma quadratura com o ascendente. Enfim, Justin Timberlake, ele tem o que eu chamo de um mapa perfeito para estudo. Ele tem todos os aspectos que levam um astrólogo a pensar que aquela pessoa tem um déficit de atenção, tem questões de hiperatividade, precisa jogar energia no mundo porque não consegue conter tudo dentro de si, ok? Aqui eu também anotei a Emma Watson, né, que fez a Hermione, também, segundo ela, tem déficit de atenção. Sol em Áries, Lua em Sagitário, olha o Sagitário aparecendo de novo. Júpiter está fazendo uma oposição a Urano, Mercúrio em aspecto a Urano e o Marte está em Aquário, também muito clássico. Johnny Depp, né? Johnny Depp tá na moda agora, né? E todo mundo falando dele. Gêmeos, Lua em quadratura ao ascendente. Gente, esse Netunozinho aqui em quadratura ao ascendente. Vocês veem o Johnny Depp gatão? Provavelmente o Johnny Depp é um cara... A gente vê ele ali como Capitão Sparrow e a gente não tem ideia. Provavelmente, pelo mapa dele, ele é um cara com bastante fobia social, tá? Ele é um cara... Esse Netuno em quadratura ao ascendente, quando a gente olha no mapa, muitas vezes fala de uma pessoa muito tímida, ok? Quem poderia imaginar? Mas eu apostaria que ele é um cara muito introspectivo, assim, tem muita dificuldade com o social. Marte, conjunção a Urano, e Urano está na casa 1 dele, né? Então, faz sentido que ele tenha hiperatividade, déficit de atenção. E esse Urano na casa 1 é clássico de diferentões, aquelas pessoas diferentes, aquelas pessoas que têm um jeito diferente, que têm estilos diferentes, e não dá para ficar mais diferente que Johnny Depp, né? Jim Carrey, né, aí, um grande humorista que está fora das telas ultimamente, mas foi muito famoso. Lua em Gêmeos, Mercúrio em Aquário, em conjunção a Júpiter. Urano está fazendo uma conjunção ao meio do céu, então Urano está ligado à vocação dele. Will Smith também esteve aí recentemente na roda por uma ação impulsiva, né? Bem típica desse Sol que ele tem. Ele tem Sol em conjunção à Lua, conjuntos a Urano. Gente, vocês não fazem ideia do poder que é isso aqui, né? O cara, ele simplesmente tem uma energia enorme, né? Se ele conseguir focar essa energia, ele com certeza ele seria bem sucedido, que ele foi, mas também gera uma impulsividade, uma hiperatividade muito grande. Não deve ter sido fácil controlar. Einstein. Einstein tinha peixes no Sol, tinha Sol em peixes, a Lua estava em Sagitário, igual a mim, ó. Meu irmão aí de Sol e Lua. Urano estava na casa 3, a casa do pensamento, ok? De como que funcionam os nossos pensamentos, de como que a gente, de certa maneira, encara as coisas, assim, processa as coisas em termos de pensamento e comunicação. E Marte e Mercúrio faziam uma inconjunção a Urano, tá? O quincúcio. Isso aqui é muito importante. Qualquer dia desses eu faço um vídeo sobre o que é quincúcio aqui, os aspectos, né? Walt Disney tinha o Sol em conjunção a Urano e Marte em conjunção a Netuno. Mozart, o músico, né, tinha Sol em Aquário, Lua em Sagitário, fazendo uma quadratura a Urano. O Sol estava fazendo uma conjunção a Mercúrio em Aquário. Agatha Christie, ascendente em Sagitário, Mercúrio em conjunção a Urano. Todas essas pessoas aqui, gente, foram analisadas e diagnosticadas com déficit de atenção, ok? Ou hiperatividade. No caso de pessoas que já faleceram, foi uma análise depois da vida delas, do que elas falavam sobre o que elas passavam. Por exemplo, Leonardo da Vinci, hoje, para os biógrafos dele, com certeza convivia com o déficit de atenção e a hiperatividade, o que faz sentido, porque o cara não parava um segundo, ok? Ele tinha o ascendente em Sagitário, a Lua estava no signo de Peixes na casa 3, na casa do pensamento, e a Lua estava fazendo uma conjunção a Júpiter em inconjunção a Netuno. Marte estava em Aquário, sendo regido por Urano, ok? Outras pessoas, aqui tem, olha, o Michael Phelps,
e a Simone Biles são famosos aí no atletismo, ambos com muita energia. Eu li algumas entrevistas com eles que eles falam sobre essa dificuldade de viver com déficit de atenção, prestar atenção na aula e como que o esporte foi uma salvação para eles, porque foi um caminho de sucesso dentro desse excesso de energia que eles tinham, tá? Michael Phelps tem a Lua em conjunção a Urano, muito inquieto, gente. Quer ver uma pessoa inquieta? Lua e Urano juntos, ok? Simone Biles tem o Sol em Peixes, ascendente em Sagitário e a Lua em Gêmeos. É praticamente a minha combinação também. E ela tem o Sol em conjunção a Mercúrio em combustão no signo de Peixes, ou seja, estava ali a menos de 3 graus, fazendo uma combustão. Quando o Sol ele faz uma combustão com Mercúrio, gente, o negócio é brabo, né? Porque assim, a gente pode ter uma sensação, é como se as coisas de Mercúrio ficassem difíceis de funcionar. O planeta em combustão pelo Sol, ele sempre fica um pouco enfraquecido, no sentido de que ele não consegue funcionar como ele funcionaria normalmente, por causa de certa maneira, de uma dificuldade de racionalidade. A gente está falando de Mercúrio, que é razão. Provavelmente a Simone Biles, ela tem aí, não só no déficit de atenção, dificuldade de apreender conhecimentos, assim, teoricamente falando, mas ela pode ter uma memória fraca, né? Sol em conjunção Mercúrio, uma memória difícil, de você não grava direito as informações, números podem ser difíceis, então a gente pode falar também da linguagem, também pode falar de dislexia, ok? Não tô dizendo que é o seu caso, tem que olhar o mapa, é uma possibilidade quando a gente tem o Sol fazendo uma combustão com Mercúrio e com outras coisas aqui, com uma presença muito forte de peixes no mapa dela. E Mercúrio está fazendo uma oposição a Marte, também trazendo uma energia muito forte que combina ali o pensamento com a ação. Então, muita impulsividade. Júpiter em conjunção a Urano. Enfim, né? Vocês já estão cansados aí de ouvir todo mundo que eu usei aqui para mostrar para vocês que o que vocês procuram. Se você está tentando entender sobre a mente, você está procurando pela Lua. Se você quer entender como funciona o pensamento racional, você está procurando por Mercúrio, a casa 3. A casa 12 também vai ser muito importante, dependendo do que está acontecendo ali. Mas tem que ver o mapa todo. O que eu diria para vocês com tranquilidade? Lua, Urano, fizeram aspectos um com o outro. Você tem uma pessoa inquieta, você tem uma pessoa ansiosa, você tem uma pessoa, às vezes, hiperativa aqui e aqui. Precisa de espaço para ela jogar essa energia. Então, a astrologia, nesse ponto que eu tô falando aqui, ela é muito legal quando a gente usa com criança. Quando a gente usa para identificar certas coisas no mapa, para já ajudar a criança com esses potenciais desafios que ela tem no mapa, que na verdade são desafios por um lado, e como vocês podem ver, o tanto de gente famosa e talentosa também são bênçãos. Então, se a gente souber orientar a criança, aquilo não vai ser algo que impede, mas vai ser algo que ajuda, porque geralmente todos esses aspectos que trazem o déficit de atenção, que trazem uma dificuldade de concentração, que trazem uma dificuldade, às vezes, de aprender conhecimento da maneira mais tradicional, sentadinho, olhando para a professora, porque a criança tem muita energia, tudo isso pode ser canalizado para um talento incrível, às vezes, com o esporte, também com a criatividade, a arte. Você coloca aquela criança na arte, você coloca ela na pintura, no desenho, na arte cênica ou ali jogando basquete e você reorienta a energia que ela tem. E ela vai se dar muito melhor, às vezes, do que uma outra criança que tira nota 10 na prova, ok? Então, é muito bacana a gente usar esse tipo de conhecimento para ajudar crianças. Mas se você já é um adulto e você olha no seu mapa, você vê o aspecto de Lua e Urano, e você sente que você é uma pessoa que tem realmente muita dificuldade de canalizar a sua energia, de canalizar o seu excesso de pensamentos, você pode trabalhar isso em você, a partir desse conhecimento que você tem, ok? Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi um prazer. A gente se vê no próximo. Fiquem com Deus.